Galera! Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast na área aqui para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção e engenharia, trazer lojistas, fomentar a economia no setor da construção civil. Beleza? Também vou passar um recado aqui. Quem quiser fazer uma produção de podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários. Pode entrar em contato com a gente e a gente vai marcar uma reunião, mostrar aqui nosso estúdio para vocês. Então você pode também ter o seu podcast. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Gratidão ao nosso grupo de arquitetos maravilhoso. Um abraço para todos aí. Hoje eu estou aqui com um querido amigo de anos aqui, César Ixi. Fala, César. Fala, Lúcio, grande Beleza? amigo. Como é que Beleza? você tá? Eu estou bem, graças a Deus. Muito Joia. feliz de estar aqui Pode com puxar aqui um você, viu? pouquinho, ó. Chega mais um. Puxa aqui para trás aqui, ó. Aqui, E aí, como é que tá? tudo certo, Você já Lúcio. conhecia o estúdio aqui, né? Que a gente Já, já é vinha maravilhoso. conversando, você já teve aqui algumas vezes, fez até umas gravações aí, tá? Tô dando um Exatamente. spoiler já aqui, hein? Importante, importante. É, beleza. E o César, você é engenheiro, né? Engenheiro, Lúcio. Engenheiro Engenheiro mecânico? eletricista. Eletricista? É. Mas como eletricista mesmo, você nunca trabalhou. Rapaz, já trabalhei pouco durante a indústria, mas praticamente utilizei esse conhecimento para outra área que a gente vai estar conversando aqui no nosso bate-papo. Beleza. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco aqui do César Ixi. O César Ixi, para quem não conhece, ele tem uma empresa, ele faz consultoria de empresas, escreve ali todo, mapeia todos os processos da empresa. Ele vai contar um pouco disso aí para a gente, tá? Até desde o do início até a Open Solution agora. Vamos lá? Quem é o César Ixi? Conta pra gente aí. Bom, primeiramente, né, Lúcio, eu quero te agradecer por esse convite, estar aqui nesse estúdio Uhum, maravilhoso com você, uma pessoa ao qual eu tenho muito apreço, um amigo de coração, de longa data, como você disse na introdução, uhum. e é um prazer, uma honra de estar aqui. Show. Gratidão mesmo pelo convite de estar aqui. Beleza. Bom, Lúcio, a minha história, ela é bem longa, mas eu vou resumir, Ah, trazendo aí um pouquinho não, de não precisa conteúdo resumir tanto, não. Conta um pouco ao aí, pô. longo da história, né? Bom, eu me considero joseense, porém Uhum. poucos sabem, mas eu não sou de São José dos Campos, né? Eu nasci em Rondônia. Eu costumo brincar que é Nossa, que logo aqui do longe. lado, né? Rondônia? Não sei nem Rondônia. para qual lado fica. Pois é, muito distante daqui, né? É. E na época, né, como curiosidade, por que que eu fui nascer em Rondônia? Eu tenho um irmão mais velho Uhum. e uma irmã do meio, e eu sou caçula. Então, o que que levou meus pais saírem de São José dos Eles Campos? já eram daqui e foram para Moravam Rondônia? aqui, tinham um comércio. E aí o que aconteceu? Meu pai, da noite para o dia, chegou para minha mãe e falou assim: "Bem, vamos para Rondônia que eu quero garimpar lá". Garimpar? Garimpar. Ô, louco. E detalhe, Lúcio, a minha mãe estava grávida de mim e eu na faixa ali dos 6 para 7 meses de gestação. Uhum. Minha mãe ficou assustada, pegou e falou assim: "Como assim? A gente vai sair daqui de São José e ir lá para Rondônia, a gente não conhece ninguém. E eu tô com a barrigona aqui com o César e as crianças pequenas, os Uhum. mais velhos, né?" Meu pai falou assim: "A gente vai lá garimpar, eu vou garimpar", Sim. né? E O seu aí pai é oriental, a mãe é oriental, os dois são? os Uhum. dois são filhos de Tô japonês. perguntando porque, É, não parece, né? né, parece um É pouquinho. bom falar, né? Aham. Então eu sou neto de japonês, Sim. né? Então meus pais ambos nasceram no Brasil, né? Porém os pais deles, meus avós, os 4 Vieram do foram Japão. japoneses, né? Vieram do Japão, exatamente. Beleza. E foi aonde minha mãe perguntou: "Mas espera aí, como que a gente vai para Rondônia, sendo que a gente tem comércio em São José dos Campos?" Daí Uhum. ele falou: "Não, mas isso aí já está em negociação. Eu vou vender o comércio e a gente vai ir de caminhão para Rondônia." Nossa. "Mas que caminhão?" Porque meu pai, quando era solteiro, já foi caminhoneiro. Uhum. Ele falou: "Não, eu comprei um caminhão e eu vou fazer a mudança e eu vou dirigindo." Meu E aí foi a Deus. família toda, Lúcio. Meu irmão mais velho, minha irmã do meio, eu, cachorro, gato, minha mãe, Quantos meu anos você pai. tinha? Eu estava na barriga da minha Ah, mãe, né? tava na barriga. É. E aí foram 3 dias de estrada de terra, né, com caminhão.
parecia a família Buscapé, né. É. Então foram 3 dias de caminhada, onde a gente chegou lá em Rondônia. Meu pai garimpou lá durante 8 anos. E esse é o motivo de eu ter nascido lá e meus irmãos são joseenses, Uhum. né. Então eu fiquei 8 anos lá, nós ficamos. Chegou um certo momento que meu pai falou assim: "Bem", mesma historinha, né: "Bem, cansei de garimpo, agora eu quero ir para o Japão". Que foi Sim. bem naquela época, né, no começo da década de 90, onde Uhum. muitos descendentes estavam indo para o Japão. O garimpo também, que o pessoal fala ouro de tolo, né, que o cara vai lá com um sonho, com um sonho, com um sonho, garimpa, garimpa e não É, acha aquela um pedregulho de ouro e não fica milionário, pois é, né. Lúcio. No caso do meu pai, Porque não assim, tem muitas indústrias, os cara vai lá com um trator, uma PC, tira e garimpa em larga escala, é outra pegada. exatamente, mesmo assim não é tão simples assim, mesmo naquela época, né, Sim. na década de 80. No caso do meu pai, eu digo que ele foi uma pessoa assim, primeiro corajosa, Uhum. foi uma pessoa de sorte e azar ao mesmo tempo. Por que que eu falo isso? Primeiro, ele teve 2 grandes extrações de ouro que eram mais significativas. Então esse eu diria que foram sorte e resultado de muito esforço. Sim. E o azar que as 2 vezes que ele teve essa extração, ele foi assaltado. cem por Ah, o cento cara do que estava foi tinha um extraído. olheiro lá, né. Pois é. Inclusive uma das vezes ele correu risco de perder a vida, Sim, né. Por quê? Porque lá a lei, naquela época, talvez sim, até hoje, era a bala. sim. Essa era a lei que regia na época. Aham. Né, então ele foi ameaçado, foi quase que sequestrado, né, por bandidos, e alguns Que deles eram difícil, hein. conhecidos dele, Quando consegue inclusive. alguma coisa, o cara vai lá e leva. Exatamente. Então, e por isso que eu falo que ele teve sorte de não ter morrido, Sim, né, porque lá morria uma pessoa um dia sim, um dia não, estava morrendo gente, imagino. né, então e eu falo que ele também teve sorte, Lúcio, porque ele contraiu a doença a malária por 23 vezes. Nossa, 23 vezes durante a 8 última anos. vez já estava até Nossa, mas ele passou apuro, viu? é? Passou apuro. Eu tive também a oportunidade de ir para o garimpo, mas era um garimpo mais tranquilo para criança, né? Tinha 7 Uhum. anos de idade, onde ele me levou num garimpo mais light, mas só que esse mais light você escutava uns barulhos assim, eu lembro até hoje. Pá, pá. Daí eu falava pro meu pai assim: "Pai, são fogos de artifício?" Ele: "Não, filho, é bala mesmo de revólver". Eu falei: "Que Nossa. isso?", né? Então isso era um garimpo mais tranquilo. Uhum, Mas isso é uma breve história aí da passagem que uhum, nós tivemos lá para Rondônia. Aí depois meu pai, nós voltamos para São José dos Campos, uhum. onde eu, minha mãe, meus 2 irmãos ficamos em São José dos Campos por 1 ano, e meu pai já foi imediatamente para o Japão, onde ele guardou dinheiro, mandou dinheiro para gente, para comprar passagem, tirar visto e tudo mais. Sim, Eu e minha mãe fomos para o Japão 1 ano depois, meus irmãos ficaram no Brasil. sim. Foi aonde eu Ah, você estudei foi lá. lá então fala japonês? Opa! Ó, Tá meio enferrujado, né, não pratica muito, né, mas Ichishi ainda Sanshigoro. é isso aí. E aí foi muito interessante, Lúcio, porque Aham. lá, nesses 2 anos que eu fiquei lá, eu estudei em escola pública. Uhum, E na primeira cidade que eu morei, era uma cidade do interior, próximo de Tóquio. uhum. Então era uma cidade com poucos habitantes, muito interiorana, onde na escola que eu estive, eu fui o primeiro estrangeiro da história da escola, pra você ter Era uma ideia. novidade, ó, aquele Eu cara diria lá é até tipo um ET. exatamente. Eu diria que até na cidade, apesar de não ter conhecido muita gente, que talvez se eu não fui o Quantos primeiro, anos você tinha? eu tinha 10 anos de idade, né, Novo, hein? novo. E Mas foi para aí trabalhar ou para estudar? fui para estudar, porque eu Ah, não tinha entendi. idade para trabalhar, né, Uhum. 10 anos de idade. Então meus E sua pais mãe foi junto? trabalharam, sim, meus pais trabalharam em indústria, né, como peão de indústria, na Sim. fábrica, e eu estudei. Escola pública, período integral. E Uhum. foi muito interessante, eu gosto de contar esse caso aqui, que ficou marcante Você lembra de positivamente para mim. muitas coisas? Nossa, lembro quase tudo, praticamente Maravilha. tudo. Foi uma Deve experiência fantástica. sim. E eu vou contar um caso aqui específico, e se Uhum, tiver tempo, um segundo caso de lá, que valeu muito a pena, Lúcio, uhum. que para mim trouxe um aprendizado que eu uso até hoje e retransmito para minhas filhas. Sim. Primeira vivência que eu tive lá foi mais ou menos assim. Estava na primeira semana no Japão,
Era mês de janeiro. Janeiro lá é mais frio, diferente daqui, né? E foi onde o meu pai falou assim: César, leva essa carta aqui pro correio, você vai mandar pro Brasil, e o correio fica mais ou menos assim. Explicou o trajeto. E era um horário de pico, por volta de umas 6 horas da tarde. Uhum. Eu falei, pai, mas como que eu vou falar em japonês? Eu não sei falar. Vou mandar registrada a carta ainda, né? Aham. Como que eu vou fazer? Você vai conseguir, filho. Vai lá, você vai dar certo. Se vira, né? Se vira. Eu peguei e fui, Luz, com a cartinha na mão, debaixo do braço e fui. Avenida aqui, vai, vira, rua, não sei o quê. Chegou numa avenida gigante, mão dupla dos dois lados, lotado de carro, horário de pico, anoitecendo. Uhum. Eu, moleque, brasileiro, metido a esperto, peguei, olhei a avenida assim, falei, o quê? Lá na frente tinha uma faixa de pedestre. Falei, ah, não vou até lá na frente esperar abrir o semáforo de Sim. pedestre, né? A hora que livrar um espaço aqui na avenida, eu saio correndo. Uhum. Moleque, né? Achando que é E a malandro, avenida era gigante? gigante, larga, Nos Estados movimentada. Unidos, assim, tem 15 pistas, você não consegue atravessar se não for na faixa. É, ali tinha por É volta de muito umas grande, cara. 4 de cada lado. Sabe onde que eu fiz isso? No Arco do Triunfo, na Champs-Élysées. Cara, tinha umas 10 pistas, assim. E aí todo mundo, não, não, que tem um túnel, né? Já É, pois é, pois é. aquela viajada, né? Mas aí, E conta aí. aí eu peguei, fiquei de olho assim, falei, a hora que livrar um espaço, eu saio correndo, né? E consigo atravessar a avenida. Daqui a pouco, Lúcio, eu olhei assim para a mão da avenida que eu tava, começou a parar um carro, dois carros, três. Daqui a pouco eu olhei para o outro lado, olhei para outra rua, do outro lado da avenida. Os carros de lá também começaram a parar. Uhum. Eu falei, não é possível que é isso que eu tô pensando. Pararam pra você atravessar Pararam para eu atravessar, Lúcio. Fora da da faixa. faixa. E detalhe, eu fiquei com uma vergonha tão grande na hora que eu não sabia se eu atravessava ou se eu agradeceria É, e e desistiria. ainda mais uma criança, né? Perigo, Exatamente. né? E eu peguei e falei, vou atravessar. Os carros todos parados, todos, das duas mãos. Uhum. 4 pistas de cada lado. Eu comecei a atravessar com vergonha, muita vergonha. E as pessoas não buzinavam. E nem olhavam para mim, Uhum. tipo, para apressar. Não, vai tranquilo, porque a segurança é em primeiro lugar. E foi onde eu atravessei. A partir daquele momento, eu falei assim: nunca mais eu vou fazer isso que eu fiz hoje. Uhum. Eu aprendi pela vergonha, Sim. da disciplina de fazer o certo. Então, essa foi a primeira lição na primeira semana que eu tive no Japão. Uhum. E aí eu conto uma outra experiência quando eu comecei a escola, né, Lúcio? Foi aonde meus pais, por tradição japonesa, os pais levam o aluno para a escola, se apresentam para a diretoria e me apresenta para o diretor e para a professora. Sim. Meus pais já falavam não fluentemente, mas conseguiam se virar na língua e eu não falava nada. Uhum. E aí eu só sei que teve uma hora que eles se despediram, minha mãe falou para mim, César, então tchau, fique com Deus, ótimo dia de aula e a gente está indo trabalhar. Uhum. Nossa, mas deu um medo, um desespero, Lúcio, porque eu não sabia falar nada. Eu falei, o que que vai acontecer nesse lugar? E aí eu só escutei a professora fazendo, assim, gesticulando com a mãozinha assim, né? Porque lá eles não fazem assim, né? Eles fazem assim, né? Ah, não Vem sabia. cá, falando em japonês, vem cá. E eu deduzindo, né? Tá me chamando. Eu fui acompanhando a professora. Ela pegou um corredor assim, virava aqui, vai, vira esquina, vai para outro lado, sai de uma sala, vai para outro lugar. Entramos num ginásio esportivo gigante. Silêncio total. Falei, mas tá vazio esse ginásio, né? A hora que a gente entrou no ginásio, todos os alunos da escola assim sentados, enfileirados Uhum. embaixo, e tinha um palco no ginásio onde eu fui encaminhado até esse palco. E lá tinha um microfone como esse, em pé. A professora pegou um outro microfone, falava alguma coisa que eu não sabia o que ela estava falando e fazia assim para eu poder falar alguma coisa. E você, oi? E eu, hã? O quê? Eu falava em Não sabia português, né? uma O palavra. que que você está falando? Eu falava em português, o que você está falando? Ela olhava assim e falava assim, de novo, e fazia isso. E pelo som, eu percebia que ela estava repetindo.
Na terceira vez que ela fez, eu deduzi que eu deveria repetir o que ela estava falando. E Hum. aí eu repeti daquele jeito que eu escutei, né, sem saber o que estava falando. Daqui a pouco ela mudou a frase. Eu falei, opa, deu certo. Ela falou uma outra coisa, eu repeti essa outra coisa até terminar. Chegou um ponto que falou meu nome, meu sobrenome, e terminou a frase gigante. E todo mundo começou a bater palma, o ginásio inteiro. Eu falei, eu acho que eu me apresentei, né? Uhum. Acabei de me apresentar aqui. E foi aonde eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar tudo isso, né? Toda essa jornada, porque 10 anos de idade, Lu, você quer ter amizade, você quer ter amigos, você é uma criança, não sabe ainda, você não tem o Uhum. discernimento das coisas. E aí a gente saiu desse ginásio e fomos para a sala. Nossa, mas nesse dia, primeiro dia de aula, mas juntou de molecada assim, do meu lado, todo mundo falando ao mesmo tempo. Deduzo, né, porque na época eu não sabia o que estava falando, que estava perguntando como que é o Brasil, né, como que funciona, Uhum. né, e série de outras coisas, mas todo mundo ao mesmo tempo estava ficando louco. Eu falei: não vou aguentar isso aqui não", né. E foi essa primeira experiência na escola, logo no primeiro dia. Uhum. Tanto é que na minha cabeça eu pensava: "Nossa, será que falta muito para chegar o horário de eu ir embora?", porque eu nem sabia como que eu ia embora, porque eu não tinha nem conversado isso com meus pais. Percebe? Uhum. Então, eu gosto de contar essa primeira experiência, que eu trago isso para a vida nossa, né, empresarial ou não empresarial, por mais difícil que aparenta ser, vai ter uma saída e as Uhum. coisas vão fluir naturalmente. Sim. Basta se esforçar no sentido de resolver, de Agora eu buscar fiquei solução. curioso, vai o desenrolar aí da escola. E aí, E aí, uma semana você já estava falando japonês com ali. 15 dias eu me virava bem. É? Não era O básico. fluente, básico, conversava, falava, escutava. Mas Com 2 aprendeu meses, ali mesmo? aprendi ali mesmo na raça, na Uhum. observação. Criança tem um poder de absorção maior, Uhum. mas nós, seres humanos, somos capazes, às vezes, pela necessidade, Lúcio. Então, Uhum. isso aí é um outro aprendizado que a gente vai tirando. A necessidade que a vida nos traz leva a um aprendizado mais acelerado em alguns casos. E às vezes é pela dor, Sim, é pelo desconforto, né? E ali eu estava totalmente desconfortável, totalmente. imagino. Uma zona de desconforto total, né? E com 2 meses eu já falava fluentemente e já tinha uma cultura mais próxima deles. Certo. Tanto é que eu começava já a escrever em japonês, começava já a fazer as atividades em japonês. Passou um tempo, eu percebi que para alguns japoneses isso começou a trazer desconforto para eles. O quê? Eu diria mais do que isso, começou a trazer preconceitos e racismo. Na época a gente não falava de bullying, né, Lúcio? Naquela época, Não, 1990, 91, não. não falava de bullying. Tinha uns apelidos maravilhosos, né? Rolha de poço. E dentre outras, né? Zóio puxado, né? É, Dentre outras várias, né? é. Você E, deve ter tido e uns, lá né? no Japão, Todo mundo tinha, né? isso tem preconceito, Uhum. racismo. Só para você ter uma ideia, lá a gente se juntava no horário do almoço, as mesas, as carteiras da sala, e a gente se organizava, uma equipe servia comida e a outra pegava comida e comia. Uhum. E a gente se juntava em mesas. Eu chegava com a minha bandejinha, colocava na mesa, os meninos ali da mesa pegavam a sua bandeja e ia sentar em outro lugar. Nossa. E eu falava, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei algo que ofendeu? E eu não entendia, e isso me machucava. E isso foi se repetindo, até um ponto que quando eu estava indo embora, eu fui ameaçado de agressão física, que hoje a gente chama de bullying, verbal e fisicamente e Uhum. psicologicamente. E eu chegava em casa desesperado, falava: "Mãe do céu, eu não quero mais ficar aqui. Aconteceu isso, isso, isso". Minha mãe falava: "César, aguenta firme, você vai se adaptar, você vai conseguir, você vai vencer tudo isso". Até porque a condição dos meus pais na época não tinha muita escolha, eles Eu tinham que acho que trabalhar. assim, o pessoal não tinha muito consciência, né? Ninguém falava muito disso. Talvez fosse uma coisa natural que foi se desenvolvendo, né? Hoje em dia, meu, se tiver acontecendo isso,
A professora vai ali, vai falar com os alunos, tal, tudo. Pô, isso não é legal, né? Exatamente. E a cultura deles, depois de muito tempo, Lúcio, eu fui descobrir, entender, Hum, pesquisando, conversando com pessoas, o porquê que elas agiam assim, inclusive adultos, e não sim. somente crianças, né? E aí foi aonde eu, naturalmente, a vida me mostrou a questão da resiliência para com as coisas Uhum, e a calma que tem um momento certo de se resolver a forma correta, que nem sempre o nosso tempo é o tempo mais adequado. uhum, Foi aonde eu comecei, com a minha maturidade naquela época, a adquirir esse conhecimento, né. Mas foi um período, assim, essa foi a parte mais não só flores, né, essa parte do espinho, o qual hoje esse espinho me traz mais força e resistência e resiliência. sim. Esse é o ponto positivo, mas não foi nada agradável para uma criança dos 10 aos 12 anos de idade, né. E aí foi aonde minha mãe percebeu que no fundo, eu não estava feliz lá. Uhum. Ela perguntou: "César, você quer voltar para o Brasil?" Na hora eu falei: "Quero". "Ai, meu Deus", né, eu lembro certinho disso. Ela falou: "Então eu vou voltar com você. Seu pai vai ficar aqui, seus irmãos vão ficar aqui", que na época eles já estavam lá, "e eu e você vamos voltar para São José dos Campos. Tudo bem?" "Tudo bem". A gente voltou em 1993 para São José dos Campos, onde eu estou de lá para cá direto, por isso que eu me considero como joseense, né. Ó, Tá escutando? os raios do Olimpo aí. Eu É, acho que o microfone não pegou, mas tô é. ouvindo aqui. Tá bem forte. E foi aonde, em 93, eu voltei para São José dos Campos, onde fui fazer a sétima série, oitava série na época, não era oitavo ano, né? Sim. Oitava série e acabou o primeiro grau, que hoje é o Uhum. ensino fundamental, né? E aí minha mãe pegou e falou assim: César, eu te matriculei num vestibular, só que era vestibular para ensino médio, que na época era um curso técnico. Técnico. Para quem Sim. conhece, na escola ETEP, Opa, né, que é uma escola conheço técnica bastante. profissionalizante, que naquela Muitos época amigos, parentes estudaram lá, meu irmão estudou, que muitos legal, amigos estudaram lá. que legal. E foi aonde ela falou: "Inclusive, eu já te matriculei para você fazer a prova, como se fosse um vestibular". Sim. Eu peguei e olhei assim: "Mas curso técnico, mãe? Eu nem sei se eu gosto disso". Daí ela falou: "Não, você vai se dar bem, porque Uhum. você vai sair com uma profissão. Além de você terminar o segundo É grau", muito interessante, né? exato, "você vai sair com uma profissão, você vai poder já trabalhar". É verdade. Ou seja, né, Lúcio, a intenção das nossas pais são as melhores, são Uhum. os melhores. Só que eu não fazia a mínima ideia se isso era algo que eu gostava. E aí, quando eu me vi, eu já tinha passado um vestibularzinho, já estava fazendo o curso básico, o primeiro ano era básico, você não escolhia o curso. Na Uhum. época tinham 3 cursos: eletrônica, informática e mecânica. Certo. E foi aonde, no curso básico, eu escolhi em fazer eletrônica, curso técnico em eletrônica. Aí me formei, fui para o meu primeiro trabalho, fazer estágio numa multinacional, que para mim era maravilha de tudo, Uhum. e foi aonde eu fui galgando, Lúcio, uma trajetória, digamos, comum, né, e onde todos querem crescer numa empresa, numa Sim. multinacional. Assim que eu terminei o curso técnico, já me ingressei numa faculdade, engenharia elétrica, meio que por Na osmose, né. Embraer você já tinha entrado? Não, ainda estava numa multinacional na área de telecomunicações, né. Primeiro eu fui trabalhar numa empresa norte-americana chamada Solectron, Me que lembro. inicialmente ela ficava no atual Parque Tecnológico de São José dos Campos, em Uhum. frente à Ericsson. Fiquei durante 3 anos e meio, depois eu fiquei mais meio ano na Ericsson, fazendo estágio de engenharia, e eu fui para a Embraer e fiquei 14 anos, que foi a terceira multinacional que eu tive passagem, Certo. né. E aí eu gosto de trazer algumas experiências interessantes até para Com compartilhar. certeza, desde o início, né, quando você era estagiário, tal, você chega ali imaturo para trabalhar numa Puxa, multinacional. nossa, eu achava aquilo fantástico, Lúcio. Tudo certinho, bonitinho, uma empresa gigante, uma fábrica enorme, Linda, né, zerada. tinha sido construída novinha ali, né. Exatamente. Até hoje mesmo, depois de É, o décadas, parque tecnológico lá. ainda é lindo, né? Naquela época era mais lindo ainda. E muito assim grande, monumental. E eu lá com meus 17 anos ainda de menor,
fazendo estágio, olhando para aquilo tudo, eu falei assim: "Nossa, que maravilha, é aqui que eu quero ficar o resto da minha vida", né. Naquela inocência, naquela imaturidade. E eu me dediquei, aprendendo, e gradualmente eu fui me destacando, gerando muitos resultados para a empresa. Uhum. E eu fui tendo promoções. E sem eu saber, o meu salário em relação ao mercado estava muito acima, Lúcio. Depois que a gente acaba conversando com um ou outro, tinha casos que o meu salário já estava chegando no piso de um engenheiro. Maravilha, hein? E eu ainda estava fazendo engenharia, Sim. percebe? E foi aonde eu comecei a perceber que existem oportunidades de crescimento, sim, numa carreira industrial em multinacionais. Foi aonde eu me dediquei fazendo outros cursos e buscando outras empresas, outras oportunidades, né? Mas antes de falar da segunda empresa, o que aconteceu? Um certo dia, eu me via como se fosse hoje, Lúcio. Eu não me sentia mais realizado naquela função que eu estava, já não Uhum. mais como estagiário, eu era técnico eletrônico, técnico de processos, de métodos e processos na época, e eu me sentia feliz, e a minha performance naturalmente foi caindo, Lúcio, Sim. gradualmente. E eu não recebi feedback de: "Ó César, você está indo mal, precisa melhorar nisso", e na minha inocência eu achava que estava indo bem. Até chegar um certo dia onde eu tive a primeira experiência amarga profissional, que eu fui demitido, que eu fui Eita. desligado da indústria. E aí na hora aquele sentimento, né, uma mistura de sentimento de: "Puxa vida, eu fui traído", né, "Pô, eu não achava que isso ia acontecer, eu achava que eu estava gerando resultado, que eu era importante para a Uhum. empresa", até uma certa revolta achando que eu era um número, "Eu sou apenas um número aqui na indústria", enfim, aqueles sentimentos que você acaba tendo para se autodefender, para Sim. se justificar da colheita que eu já vinha plantando. Uhum. Nada no universo, na minha forma de ver, é por acaso. Aquilo foi um efeito do meu plantio, né? Ou seja, não me dedicava a nível que deveria para continuar. E foi onde eu fui desligado. A indústria também, né, passa algum tempo, você já tá ali, o salário tá um pouco mais alto, tal, tudo, às vezes eles dão um refresh na empresa ali, né, dá uma passa um Exatamente. facão ali, né. Também acontecia, principalmente naquela época, né, no segmento de telecomunicações, mas no meu caso específico, eu diria que foi por conta da minha performance mesmo. Uhum. Não foi por conta de mercado, por questão de redução de custo, é porque eu realmente não estava performando no Uhum. nível que deveria em relação ao salário que eu tinha, né? Então isso, mérito meu. Não tem nada de mercado, não tem nada de corte, nada Beleza. disso. E aí foi aonde eu fiquei durante 9 meses desempregado. E aí eu compartilho mais uma experiência. Na época, na época namorada, Bastante hoje tempo, hein, 9 9 meses. meses. E na época, minha namorada, hoje minha atual esposa, ela falou assim para mim assim: "César, por que que você não faz algum bico enquanto você está desempregado?" Eu falei: "Mas o que que eu poderia fazer?" E na época ela falou assim: "Você já pensou em vender cachorro quente?" Eu falei: "Vou fazer isso". Eu não faço a mínima ideia como que faz molho de cachorro quente, Ai, nem ai, 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 maionese, nem só o César ketchup, mesmo. nem nada. Eu vou fazer isso. Fui lá na avenida onde vendia os carrinhos de cachorro quente, comprei todos os carrinhos zero, bonitão. Falei: "Agora eu vou começar a vender cachorro quente". Daí eu falei: "Mas espera aí, mas eu não sei fazer molho, eu não sei fazer purê, eu não sei nada disso". Daí ela falou: "Não, calma, a minha mãe vai te ajudar", que passou a ser minha sogra, né, depois de um Uhum. tempo. Eu falei: "Mas será que ela vai me ensinar?" "Vai". E foi aonde eu comecei foi onde eu tive a minha primeira experiência de empreendedorismo. Empreendedor, carrinho de cachorro-quente. Carrinho de cachorro-quente, Lúcio. Onde era? Era lá na Vila Industrial, para quem é de São José dos Lá Campos, em na cima zona lá, leste, lá em cima, e foi aonde eu perto do Teatrão ali, por perto de ali? Teatrão, aquela região, onde eu comecei a empreender, mas sem nenhum preparo. Só comecei a fazer molho, comprar pão, colocar um preço ali que mais ou menos tinha lucro, comprava latinha de refrigerante por X, vendia por X mais alguma coisa e estava tudo bem para mim, né? E comecei. 3 da tarde começar a abrir o carrinho de cachorro-quente e até 10, 11 horas da noite. Esse era meu expediente. E tem um detalhe: quando eu fui demitido, eu estava fazendo engenharia.
eu tinha 2 opções, ou eu parava de fazer engenharia ou eu continuava vendendo cachorro-quente de dia, e à noite eu tinha que ir para a faculdade, Sim. né. E aí quem que ia ficar no carrinho de cachorro-quente? Quem ficou me ajudando foi a minha esposa atual, que na Ô, época era minha rapaz do namorada. céu, hein? Então ela saía do trabalho dela e ia direto para o carrinho de cachorro-quente, Uhum. continuava enquanto eu ia para a faculdade, voltava da faculdade, ela estava lá, direto do trabalho Nossa. dela, no segundo turno dela, e a gente fechava o carrinho de cachorro, que a gente limpava o carrinho, levava para casa, toda aquela logística. Ela dormia para acordar cedo e eu dormia para acordar cedo para comprar os ingredientes do dia seguinte. Uhum, E eu fiquei isso por uns 4, 5 meses nessa batida. uhum. Até foi quando eu consegui estágio de engenharia para trabalhar na segunda multinacional, que foi a Ericsson, né, onde eu fiquei durante 6 meses. Então, esse aprendizado, às vezes naquele momento a gente não entende que vai utilizar em algum momento. Uhum, Hoje eu entendo que eu uso constantemente as coisas que funcionaram bem. E o que uhum. não funcionaram bem, a gente não Ah, utiliza dessa importante forma. também ter a coragem de ir lá e fazer, né. Muita gente Nossa! fala: "Ah, seria, mas ai, será?" Você E foi lá e e fez. de verdade, Lúcio, algumas pessoas me falavam: "César, você está fazendo engenharia, você veio de uma multinacional, Uhum. você é novo, por que que você vai ficar vendendo cachorro-quente?" E na verdade, Você Lúcio, estava fazendo um dinheirinho ali do dia a eu não dia, né. estava preocupado com isso, porque eu não Uhum, tinha vergonha disso, uhum. né. Na verdade eu vi como oportunidade, baseado na ideia que a minha esposa gerou na época, eu falei: "Nossa, eu vou ocupar meu tempo com coisa útil, o qual vai trazer um dinheirinho", Uhum. né. E foi aonde eu fui para uma segunda multinacional, onde eu tive uma primeira experiência na área comercial. Mesmo fazendo engenharia, eu fui fazer estágio numa área comercial, apoio pós-vendas, Uhum. ligado a uma diretoria comercial. E foi onde eu comecei a aprender as malícias de venda, né? Ou seja, o que que deve falar, o que que não deve falar, a flexibilidade. Porque a área técnica, né, Lúcio, ela nos traz algo muito processual, sabe? Sim, Início, meio e fim. Muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica engessado, a gente fica rígido, sim. a gente não fica flexível. A área comercial é muita flexibilidade, jogo de cintura e muita transparência, né? Uhum. E foi onde eu aprendi durante esse breve tempo de 6 meses. E foi onde eu recebi uma outra oportunidade, que foi na terceira multinacional que eu participei, que eu atuei, que foi a Embraer, né? Uma empresa Sim. aeronáutica em São José dos Campos também, o qual eu trilhei uma carreira de 14 anos. E para resumir um pouco esses 14 anos, eu destaco alguns pontos, né, Lúcio? Primeiro deles, sempre tive vontade de crescer, de evoluir, de galgar uma evolução profissional. Uhum. Nunca me acomodei no aspecto profissional. Porém, eu tive sim comportamentos de comodismo sem perceber que eu estava acomodado. O que eu quero dizer com isso? Por um bom tempo, o meu salário, os benefícios que normalmente um empregado, né, uma pessoa do regime CLT tem, é salário, é benefício que ele quer. Sim. Só que eu nunca me percebi e parei para refletir se aquilo realmente era algo que me trazia felicidade e realização. Uhum. Então, esse foi o meu maior aprendizado durante esses 18 anos de carreira profissional em regime de CLT. Uhum. Que foi aonde eu queria muito me tornar um gestor. Puxa, eu quero me desenvolver e participar do processo seletivo, reprovava. Aí ia colher feedback, não ficava claro por que que eu reprovei. E o que que eu devo melhorar para crescer, para Uhum. próximo eu conseguir ser aprovado. Eu fui buscar treinamentos fora, dentro da empresa, feedbacks, e foi depois de 4 anos de batalha, né, que eu consegui ser promovido. Aí eu comemorei, fiquei feliz, me senti realizado, né, me senti muito feliz por isso. E eu fiquei durante 4 anos, que foram os últimos 4 anos de indústria, né, como gestor de engenharia. E foi aonde, no último ano, lá como gestor de engenharia, eu me peguei, assim que eu desci do ônibus, do transporte da empresa, e quando eu estava indo a caminho da portaria, né, eu tive uma sensação, Lúcio, com todo o respeito a quem está hoje na indústria, eu tenho muita gratidão a tudo isso que eu vivenciei, mas deu a impressão que eu era um gado em direção do abate. Olha que maluco.
a Uhum. mente humana. Eu me sentia que eu era manipulado, que eu estava sendo manipulado, mas eu sei que isso não era a indústria que manipulava, era dentro de mim. Uhum. E foi aonde caiu uma ficha, eu falei: "Sim, eu não estou feliz aqui, eu não quero continuar dessa forma". É, para algumas pessoas, né, que fique bem claro, o cara trabalha a vida toda, se aposenta lá e tá tudo bem. Mas eu já acho que eu já até comentei, né, durante a consultoria que ele fez lá na minha empresa, que a gente é bem amigo, já comentei, né, que tenho amigos que também na indústria, né, Sim, iam trabalhar, falava: "Meu", e aí chega um momento que não dá mais, né. exatamente. E aí foi aonde eu tomei uma decisão, Lúcio, muito importante na minha vida, da minha família, que não Uhum. foi nada fácil, deu muito medo, deu receio, porque eu não tinha visibilidade do que poderia acontecer. E a dor de estar trabalhando em algo que não me trazia felicidade e realização era tão grande ao ponto de eu falar assim: vou pedir conta. Sim. Normalmente, para quem é do regime CLT, 14 anos de indústria, normalmente a pessoa não quer pedir conta. Por quê? Tem os benefícios, aquela coisa Uhum. toda. E eu falei assim: não, isso para mim não é o mais importante. Para mim, o mais importante é sair. Sim. Só que, como o universo é perfeito e nada por acaso, quando eu fui pedir conta, abriu o plano de demissão voluntária que naquela época estava tendo na Sim. indústria. E eu ingressei ao plano e saí, me desliguei. Normalmente, quando você faz isso, né, você tem um plano B. Eu não tinha nenhum plano, zero plano, o qual eu não recomendo isso as pessoas Sim. fazerem. O que eu fiz, não recomendo. E eu saí, e aí eu fiquei por 9 meses, ó 9 meses de novo. Os 9 Mas, meses quando você estava pensando ali: "Cara, vou sair, tal, tudo", você não estava pensando num segundo caminho, num futuro? Talvez seria aconselhável aí para as pessoas que estão assistindo, né, já ir planejando, né, e exatamente, estudando uma carreira, estudando um mercado. Eu vou mudar de profissão, né, vou fazer uma transição de carreira, na verdade. exatamente. Isso que você falou faz muito sentido hoje com a maturidade que a gente acaba tendo, mas na época, a dor era grande, Lúcio, que eu não queria criar plano B nenhum. Uhum. Né. Então, para o público que está ouvindo, né, que está ouvindo e vendo, né, esse podcast, é muito importante que eles pensem e se planejem enquanto estão na carreira X, não importa qual é, né. O Geraldo Rufino fala algo para mim faz muito sentido, Hum. que a melhor coisa que você possa ter é planejar a sua empresa, se você quiser montar uma empresa, utilizando o CNPJ de alguém. E é com todo respeito ao dono do CNPJ. Sim. Não é uma manipulação, não é uma utilização Não, inadequada. você está trabalhando lá, tá tudo Você certo. está gerando resultado para a Isso. empresa como empregado. Mas enquanto tiver Senão empregado, também o seu empregador vai te proibir de pensar. Como isso? exatamente. Não existe. Né? Então você pode estar Você pensando pode pensar o fora que do você horário de quiser, trabalho. claro. Você faz seu trabalho lá e depois você pensa na sua casa, fim de semana, cria um planejamento, cria um plano para isso, Uhum. né? Que não foi o que eu fiz. Não foi o que eu fiz, né? E aí eu fiquei, né, Lúcio, durante Ai, ai, ai. 9 meses refletindo. É literalmente vida de vagabundo, né? Sim. Essa é a vida de vagabundo. Porém, eu estudei muito, eu conversei muito com pessoas, o qual isso eu compartilho com todo mundo. Conversem com muita gente, sendo Uhum. empresário ou não, de segmentos diferentes. E eu fiquei durante 18 anos, querendo ou não, por mais que eu lia, que eu estudava enquanto estava na indústria, eu me senti muito alienado com o que estava acontecendo no mundo. O mundo aqui fora, entre aspas. Por quê? Porque são realidades diferentes. E foi onde, depois de 9 meses, né, nasceu o filho, né? E esse filho qual que foi? Eu consegui ter clareza, e eu gosto de falar isso com muita tranquilidade, do meu propósito de vida. Por que que Uhum. eu existo na Terra? E qual é a minha visão, assim como o que sustenta a minha caminhada, que eu chamo de valores. Uhum. A partir desse momento, Lúcio, eu diria que assim, existe a minha vida antes de eu ter clareza do meu propósito, visão e valores e o pós. Certo. E isso aconteceu 9 meses depois que eu já saí da indústria.
E foi ali que eu falei assim: muita coisa começou a clarear. Dentre elas, o porquê que eu não estava feliz da indústria. Porque eu não estava caminhando na direção alinhada com o meu propósito de vida, Uhum, né. Tudo que eu aprendi durante essa trajetória, hoje eu utilizo na minha vida profissional, minha vida pessoal, né. E foi dali que eu comecei a ter clareza, um certo dia, tomando banho, momento de relaxamento, teve um insight, onde eu peguei e falei assim: "Já sei o que eu posso fazer. Eu posso utilizar do conhecimento adquirido das multinacionais, uhum, moldar por uma linguagem adequada para pequenas e médias empresas e ajudá-los a profissionalizar suas empresas." uhum. Você já lá trabalhava já com essa parte de processos e consultoria na indústria? Isso, durante os 18 anos de indústria, eu sempre atuei em melhorias de resultados baseado em processos. Sempre adorei. É você entender como é hoje e mudar o processo para gerar melhores resultados, economia de tempo, economia de recurso, economia de dinheiro, né, crescimento. Isso sempre gostei, fui encantado com isso, Uhum, né. E foi aonde eu tive esse insight, eu falei assim: "Puxa, já sei, e isso está alinhado com o meu propósito de vida." uhum, Então essa é a dica que eu dou, que se você tem tempo e prioriza tempo para você se descobrir e entender qual é o seu propósito de vida, quanto antes você ter clareza, antes você vai mudar a sua direção de vida de uma forma tranquila e suave, alinhado com o seu propósito de vida. Foi isso que uhum, aconteceu comigo. A Open Solutions nasce desse conceito, ou seja, a minha empresa, ela é uma ferramenta para manifestar o meu propósito de vida na Terra. Assim como, se um dia eu tiver uma segunda empresa, uma terceira empresa, vão ser veículos, vão ser ferramentas para que eu manifeste o meu propósito de vida. sim. Muito simples, muito tranquilo. Hoje é simples. Na época eu não tinha a mínima ideia disso. Então, para os nossos colegas e amigos que estão nos acompanhando, eu deixo esse presente para que Uhum, você reflita, para que você pense, pô, mas afinal de contas, o que é esse tal de propósito que o César está falando? Propósito nada mais é do porquê você existe. Por que você está na Terra? Por que você está entre os 7 bilhões de habitantes? E cada um tem um valor infinito. Ninguém é idêntico a ninguém. uhum, Né? E aí que nasce realmente a empresa a Open Solutions como um veículo. E de lá para cá, isso aconteceu há 5 anos, né? E a gente vem atuando aí com diversos segmentos, né, Lúcio? Empresas de diversas áreas, dentre elas da construção civil também, outras empresas de serviços em outros segmentos, de varejo, atacado, e-commerce, tecnologia, advocacia, contabilidade, dentre outros diversos. E a gente, uhum. graças a Deus, a gente vem contribuindo com a evolução desses empresários e da empresa. Legal. Agora vamos pesquisar aí, né, conversar um pouco desse trabalho da Open Solution, né, que é a sua empresa, que você faz essa consultoria, verifica como que são os processos da empresa, como é essa empresa, entender a empresa e melhorar a empresa. Conta pra gente aí. Eu, Lúcio, liguei, César, queria fazer uma consultoria. Como que funciona essa consultoria da Open Solution? Legal. O primeiro passo que a gente faz é muito tranquilo, porque a gente vai bater um papo. A gente vai conversar com o empresário, a gente vai extrair informações que muitas vezes não está claro nem para o empresário. Uhum. Às vezes ele acha que a necessidade é A, mas ao conversar a gente entende que é B mais A. Tem Sim. outras necessidades, talvez que sejam mais importantes e prioritárias. Então a gente faz um bate-papo, um diagnóstico, para entender qual é a dor. Por isso que eu trago aí também mais uma dica, um presente para quem está nos acompanhando. Primeiro passo, você que vende produto ou serviço, não saia vendendo produto ou serviço. Primeiro passo é: o que que o mercado necessita? O que que seu cliente realmente está sentindo dor, Uhum. necessidade? Porque empreender no Brasil e no mundo, né, Lúcio, é resolver problema, Sim. é atender a necessidade de alguém. Quanto mais a gente resolve a vida
Quanto mais a gente resolve problemas das pessoas, naturalmente a gente cresce com o nosso produto ou serviço. Então a gente fez essa conversa, a gente extrai essa informação e a gente avalia duas hipóteses. Primeira, eu posso resolver esse problema? E a segunda hipótese, eu não posso resolver esse problema. Quando não pode, a gente sinaliza para o empresário: olha, fulano, eu lamento dizer, mas o meu know-how da minha empresa não consegue resolver o seu problema. Ou, sim, podemos resolver o seu problema e o que a gente tem em mente em fazer na sua empresa é isso, 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 isso. E aí, normalmente, o empresário fala: legal, gostei. E então apresenta para mim um projeto. Como que vocês pretendem fazer isso aqui na minha empresa? E aí, onde a gente apresenta o projeto, esclarece, estando ok, fazendo sentido para o empresário, a gente começa o projeto, tem todo um planejamento, onde a gente faz o acompanhamento através dos mapeamentos dos processos, depois a melhoria dos processos. Vai em cada setor, né? Pega a pessoa específica ali, vê o trabalho daquela pessoa, como que são os fluxos de trabalho de cada setor, né? Exatamente isso, Lúcio. Isso tem a ver de entender através do mapeamento qual é a realidade de cada processo, de cada área, cada Uhum, setor da empresa. Porque é ali onde a gente encontra os desperdícios. É sim, ali onde a gente vê o que tem que ser melhorado. exato. E depois do mapeamento, a gente entra na fase 2, que é a otimização dos processos. Pô, César, vamos tirar esses termos técnicos. O que é otimização? É resolver problema, Lúcio. O empresário ele precisa de solução. Porque se ele não precisasse de solução, ele não contrataria nenhuma empresa de consultoria. Uhum, E é ali onde a gente vai criar soluções juntamente com as pessoas da empresa, incluindo o próprio empresário, e que fazer sentido para eles, a gente começa a implantar soluções gradualmente, de forma que eles saibam fazer sozinhos. E eu acredito, né, durante esses 5 anos de vivência como consultoria empresarial, eu vejo que o que sustenta qualquer tipo de projeto nessa área, Lúcio, é o empresário e as pessoas aprenderem a fazer sozinhos, sim. de eles não terem dependência de consultoria, né? Uhum. Parece ser meio paradoxal. Pô, César, mas você vende É que consultoria? assim, o que que acontece? Eu vou falar aqui do meu lado, né? Sim. Sou engenheiro, fiz, sou formado em administração também, né? Uhum. Mas o que que acontece? Tô falando do meu caso, que se serve para todos, tá? A gente não sabe como que ah, vai ser o setor financeiro, redondinho, os processos, ou um setor de RH, ou eu sei o que? Fazer projeto. Então, cada um tem uma formação e provavelmente ele tem o core business, que é aquilo que ele sabe realmente. Mas quando a empresa vai ampliando, a empresa ela é feita de várias partezinhas ali. Perfeito. E aí o empresário não sabe disso. Às vezes ele é o faz tudo, né? Ele está em todas as caixinhas. E aí ele começa a se enrolar, começa a não entregar, ou ah, a empresa não consegue crescer, porque tudo depende dele, né? Então fica um pouco limitado aquilo para a pessoa fazer, né? Perfeitamente. E o que você falou, Lúcio, faz total sentido. E até para que as pessoas que nos ouvem, você que empreende, está começando no início, e às vezes é uma empresa que você é a empresa. Uhum, Você não tem colaborador, você não tem funcionário, você não tem nada ainda por enquanto. É sim. você o trabalho. E é natural que quando você está sozinho, você faz tudo mesmo. Você faz venda, você faz a parte técnica, você faz a parte de entrega, você produz, você faz o Marketing, pós-venda, você faz o marketing, você faz a tudo. cobrança Cobrança e o serviço, né? e o serviço técnico. E Que é muito 90%, complexo, né? muito complexo, e noventa Fazer por tudo. cento das pequenas empresas, elas nascem porque tecnicamente você é excelente no que faz, e Uhum, realmente é. Porém, tem um ponto que isso não é ensinado ainda nas faculdades e nem outros cursos profissionalizantes, que é como administrar uma empresa de forma profissional. Ah, mas eu fiz administração de empresa, mas isso também não é ensinado.
Não. na administração empresarial. E é ali que é o ponto que o empresário se depara: "Pô, por que que minha É que, empresa". na verdade, ele tem que ser um gestor. Exato, exato. E isso não é E ensinado. gera uma confusão. Depois eu vou comentar essa confusão aqui com você, Legal, que gera bacana. muito. E aí, o que acontece? É natural você chegar a esse ponto, você falar assim: "Meu Deus do céu, eu tô muito cansado", porque está rodando vários pratos na sua empresa. E aí eu vou fazer a analogia que você falou. Cada setor da empresa, cada área da empresa é como se fosse um órgão do corpo humano. Sim, Existe algum órgão que é mais importante que o outro? Talvez sim, mas todos têm sua devida importância. E não basta um órgão funcionar bem e os outros não. Todos precisam estar harmoniosamente funcionando. sim, Assim como cada área da empresa, departamento, precisa estar em harmonia com as demais para que o órgão, o corpo humano, empresa, funcione de forma natural. sim, Então, você que ainda está pequeno, mas vai crescer e quer crescer, o primeiro passo é entender que você, para crescer, você primeiro vai ter que ter mais pessoas na sua empresa. sim. Sozinho você cresce, mas você cresce menos. E quando você tem o primeiro colaborador, o segundo colaborador, e você Eu falo pro começa. pessoal o seguinte: cada um que você contrata dá aquele friozinho na barriga, mas é eterno isso, É, né? Porque nunca você acaba. é um risco, né? Você está empreendendo, você vai ter que pagar salário, então você tem que fazer uma venda. Então, isso é eterno, é uma roda ali que vai se, né? Então, eu estou crescendo, mais uma pessoa, mais uma, e o friozinho na barriga vai só aumentando, e a Sempre vai ter, né? responsabilidade vai ficando gigante, né? Gigante. Exatamente. E aí cabe ao empresário, você pode pegar uma folha de papel, não precisa ser nada bonito. Pega uma folha de papel e faz o famoso organograma. Pô, César, mas o que que é isso? Organograma é uma forma gráfica de você se planejar, de fazer a gestão da sua empresa. Então você pode colocar lá, exemplo, eu sou o diretor da empresa, Sim, Joãozinho. Só que o Joãozinho, além de ser diretor da empresa, ele faz a parte comercial, financeira e operacional. Coloca o seu nome lá de novo, Joãozinho, nas 4 caixas. E esse organograma vai te levar a forçar naturalmente a você contratar alguém para te substituir em cada uma dessas outras 3 caixas. Claro que é um processo que você vai treinar, você vai ensinar, daqui a pouco você vai ter que explicar de um outro ângulo. Isso tem a ver com o que você falou agora há pouco, Lúcio, que é de ser um gestor, sim. de você formar líderes e sucessores na sua empresa. Nossa, César, mas minha empresa é minúscula, que você está falando de formar sucessores é para multinacional. Não, não. Não. É no início. É desde o início que fica mais fácil, Uhum. né? E conforme você vai te substituindo em cada uma dessas funções, a sua empresa organicamente vai crescendo. E de forma organizada, de forma padronizada. Por isso que aí entra, Lúcio, o papel dos processos bem desenhados e bem escritos. Porque quando você formar um sucessor, ele vai ter uma base para ser seguida, um Sim. padrão. Ah, na área financeira, tem uma receita de bolo de como fazer do início ao fim. Não é a forma que o César faz, é a forma que a empresa tem como padrão. Uhum. É dessa forma que vai crescendo cada área, cada departamento. Sim. Que eu tinha comentado aqui, que eu falei, não, eu vou citar um pouco mais para frente, é sobre uma certa confusão que o pessoal faz, né? Atualmente a gente tem, acho que eu tô com umas 15 pessoas, né? A gente estava um pouco maior, entrou o ano, deu uma diminuída. Uhum. Mesmo assim, são muitas pessoas Sim. ainda, né? E o que que acontece? Um cliente liga para mim, para o Lúcio. Lúcio, tem um projeto aqui, sei lá, a instalação elétrica tal, tal, tal. Então, eu sou o gestor. Eu tenho um time que faz instalação elétrica, eu tenho um time que faz instalação de hidráulica, tenho um time que faz ah, projetos de estrutura, né? Também dentro desse de estrutura tem um time, pessoal que faz alvenaria estrutural,
tem o cara que faz estrutura metálica, então é tudo setorizado. Tem o setor comercial, tem gestão de projeto, tem uma série de coisas, você sabe. Sim. Aí o cara de fora liga para mim. Cara, eu faço a gestão de todos. Eu não sei do projeto no micro. Uhum. Eu fico pensando assim, será que o cara liga lá pro presidente da Embraer e fala assim, uma analogia, ó, o trem de pouso, o parafuso da roda é assim? O cara não vai saber. Tem que ver lá no setor do trem de pouso, Perfeitamente. entendeu? Não vai saber. Então, já teve clientes que falaram assim para mim, mas eu contratei você. Eu falei, não, você contratou a Abratec Projetos. Por quê? Eu não faço projeto. Há muitos anos que eu não faço. Quando tem uma dificuldade maior, eu sento lá e ajudo a solucionar as coisas mais difíceis, né? Por conta da experiência, tal, tudo. Mas, no próprio setor de estrutura, a gente tem aí engenheiros formados e cursam pós-graduação em estrutura, né? Então, a gente tem um- uma técnica, né? O pessoal altamente qualificado ali para resolver todas as questões. Sim. E se tiver uma questão técnica, é com um técnico. Se for uma questão de gestão, é com o gestor, entendeu? Perfeitamente. Então, cara, meu, E é legal isso que você é está bem falando. complexo, porque o cara fala assim, ô Lúcio, a viga não sei o quê. Eu falei, boi, bom dia, qual que é o seu nome? Ah, eu sou o Joãozinho, mas você trabalha em qual obra? Ah, lá na obra, não sei o quê. Quem é o engenheiro, o arquiteto? Ah, o arquiteto é tal. E quem que é o cliente? Ah, o cliente é tal. Aí você chega num cliente, num arquiteto, numa obra, num endereço. E depois do cara ter falado o nome dele, porque ele começa do fim. Como é que eu vou saber? Se 22 nós tivemos perto de 500 projetos, Nossa, muitos projetos. muitos. Cara, em um ano, muito projeto. Muitos. E em 21 tivemos 700, né? A gente teve um pouco menos em 22. Cara, mas são muitos projetos. Muitos. Eu não tenho como a mínima condição. Nem mesmo o técnico tem. Ele tem que abrir o projeto do cliente, aí a pessoa tem que falar qual é a página, ele vai lá, qual é a dúvida, e aí ele pode tirar a dúvida. Uhum. A Uhum. cabeça da gente não consegue guardar Não tanta tem informação. jeito, né? Com essa quantidade Você de imagina informação. só, um projeto estrutural tem 30 pranchas. Nossa Senhora. Meu, aí você juntar estrutura com hidráulica com elétrica dá 100 pranchas. Como é que você vai saber as informações que estão lá dentro? Não tem jeito. Jamais. Não tem jeito. Não tem jeito. E esse ponto que você falou, Lúcio, muito importante, e vai acontecer de acordo com o seu nível de maturidade empresarial. Uhum, Então, o exemplo que o Lúcio trouxe é um exemplo muito bacana, porque tem muitas pessoas que ainda entendem que quando contrata o serviço da sua empresa, não está contratando o serviço da empresa, está contratando o serviço do empresário. uhum, Porque a mentalidade dele ainda é daquela mentalidade onde a empresa era o Lúcio, ou o uhum. Joãozinho, ou a Maria, né? Conforme a empresa cresce, ganha maturidade, naturalmente, conforme o Lúcio falou, é impossível, né, Lúcio, você está fazendo. O Lúcio está há anos sem fazer projeto. Ou seja, pessoa, ele qualificou pessoas. Outro dia eu tava numa manhã e não tinha um compromisso, sentei lá e fiz um. Os caras, quero ver. Fui lá e pá! Finalizou o projeto. Falei, ó, que nem andar de bicicleta aí, ó, É, tá? Tá aí. perde um pouquinho de velocidade, né, Lúcio? É. Mas o conhecimento, o know-how tá E lá, né? aí o software tinha mudado o layout, cara, eu não sabia onde estavam as É. ferramentas, mas eu peguei rapidinho. Peguei, né? De vez em quando é Tá vendo? gostoso Tá vendo aqui, ó? Fui lá relembrar. e fiz. É isso aí. E se E tiver que fazer, farei. é isso aí. Entendeu? Pra mim não tem erro, não. Só dá o prego e o martelo que eu saio fazendo. Sai fazendo. Que Não for tem erro, necessário, né? né? Porque eu já fiz isso muitos anos, então para mim é muito tranquilo, né? E essa visão, eu tenho uma visão em 3D bacana e eu consigo resolver muitos problemas dos projetos. Então, quando eu chego no escritório, eu falo, pessoal, alguém precisa ver alguma coisa comigo? Ou o pessoal me chama lá, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, faz assim, vai por ali e consigo resolver. Muito legal. Muitas vezes, né? Mas cada vez menos. Por quê? Como o pessoal tem muita habilidade, muita experiência, eles mesmos conseguem andar sozinho lá.
Mas quando aperta, o Luciano tá lá Tá para lá junto. Esse é um para dos resolver. papéis, né, do líder, né, do Sim, diretor de empresa, né, sim. de amparar, ser realmente a referência para que a equipe consiga se desenvolver dia Uhum. após dia, né. Sim, com certeza. Muito massa, né? Show de bola. Cara, César, quais são os planos aí futuros da Open Solution? Como é que você tá? Eh, Passarinho me contou que você está gravando um curso online. Isso. É, os desafios são grandes, né, Lúcio, para 2023 no horizonte de 1 ano, né, também sem contar o horizonte de 3 para mais anos. Mas falando em 2023, nós temos grandes novidades aí, né, dando spoiler Sim, aqui, né, para quem nos ouve, nos acompanham. O primeiro spoiler é que realmente isso que você acabou de falar, nós acabamos de finalizar o primeiro produto online de consultoria da Open Solutions, sim. onde, para aquele público que, por algum motivo, ele se identifica mais e melhor com o produto online gravado, de alto nível de qualidade, onde foi feito no estúdio top, o melhor estúdio que eu conheço, que não precisa falar qual é, né, Lúcio? Sim. E onde o empresário ele consegue ver o vídeo, fazer o exercício, voltar se ele necessário, rever aquele tópico que ele não entendeu direito e refazer o exercício e praticar na empresa. E tem muita gente, nível nacional, né, Lúcio, que prefere assim. Você consegue, escalar o seu negócio, né. Então, o César e a Open Solution consegue atender algumas pessoas aqui na região ou fora se contratar, né. Agora com o produto online você consegue vender centenas, milhares, Exatamente. depende de como for, essa venda aí. Exatamente. Esse é um ponto também que de suma importância para o pequeno e médio empresário, que tem muito conhecimento técnico, mas não transforma isso como oportunidade digital. Então eu confesso, né, Lúcio, que eu estou ainda engatinhando no mundo digital, tenho muito que aprender, mas dei esse primeiro passo, que é de lançar produto digital para que mais pessoas e empresários nível Brasil possam usufruir, que possam ter sua empresa crescendo de forma profissionalizada usando da videoaula. Uhum. E a segunda novidade, desafio para esse ano, é que nós estamos intensificando os treinamentos presenciais. Agora, né, com a pandemia um pouco mais controlada, né, com todos os cuidados necessários, nós já estamos fazendo treinamentos presenciais com temas específicos para esse público, pequeno, médio empresário, e mais um público, Lúcio, que são pessoas físicas que não são empresárias. Dependendo do tema, elas também podem usufruir, participar desses É treinamentos. porque também a pessoa física, ele pode ser um prestador de serviço. Exato. Ele é a empresa, ele é o gestor, o vendedor, ele é tudo, né. Que assim como começa todas as empresas, né, ele começa sozinho ali, e se ele tiver uma visão, se tiver mercado, ele pode ir crescendo. Perfeitamente. E assim como pessoas físicas que não são prestadoras de serviço, que são CLT. Assim Uhum. como eu fui no passado, muita gente ainda é. Ou seja, a performance dela na empresa X vai ser melhorada dependendo do tema, do assunto e do treinamento que a pessoa participar. Então, Uhum. isso também vai levar benefício. Temos levado esses benefícios para essas pessoas. Então, Beleza. esses são um dos 2. Temos também um novo produto que está sendo criado agora de forma complementar, que é um produto muito voltado, Lúcio, a alavancar vendas Sim. dos nossos clientes. Nenhuma empresa sobrevive sem venda, e não pode ser qualquer venda, e Uhum. a qualquer custo, né. Então tem que ser uma venda que tenha início, meio, fim, que tenha alguns chamam máquina de venda, um processo de venda eficaz, Sim. que traga receita para a empresa, né. Assim como também isso que eu estou falando está sendo criado, não foi lançado ainda, é um outro, produto da Open Solutions que tem a ver com a parte de gestão financeira. Ou seja, não basta só ter venda e receita, mas como gerir o dinheiro,
como de gerir da forma mais inteligente possível a gestão da sua empresa, do seu financeiro. Então, isso a gente percebeu, Lúcio, ao longo dos 5 anos, que vendas é um braço carente, gestão financeira é um braço carente. Uhum. E para fechar as novidades de 2023, é um terceiro braço que é carente no mercado, que é como contratar e reter mão de obra. Sim. Puxa vida, Lúcio, que tem de empresários sofrendo com turnover. É que, na verdade, o pessoal fala que tá faltando emprego. E os empresários do outro lado, falta gente para contratar o tempo todo. Você não consegue encaixar, né? Aquela Exatamente. pessoa que não consegue uma colocação, provavelmente ela não tem alguma habilidade específica que sirva para o mercado, porque quem tem não fica desempregado. Perfeitamente. E esse é um ponto importante que eu quero deixar um presente aqui também, um outro presente, Uhum, que é o seguinte: nível nacional de pequenas e médias empresas, 90% dos empresários contratam usando o currículo. O que que é o currículo? Ele tem hard skills, sim. competência técnica, saber fazer, ter habilidade para fazer e experiência, que tem a Uhum, ver com histórico profissional. certo. Porém, pasmem, 80% desses 90% demitem por problemas comportamentais, Sim. que são soft skills. Ou seja, Lúcio, o empresário foca exclusivamente ou quase na totalidade no Na processo de habilidade. seleção, na habilidade, na competência técnica, no Uhum, hard skills, no currículo, e negligencia a análise na seleção dos comportamentos adequados sim. daquela pessoa. Isso é muito importante. E isso tem relação direta com a cultura empresarial. Ou seja, Cara, uma pessoa com comportamento difícil ali na empresa, ela quebra o clima da equipe inteira. sem sombra de dúvida, Estraga. sem sombra de dúvida. É muito complicado isso. Então, muita atenção, empresários, pequenos e médios empresários, na hora de contratar, temporariamente, Uhum, foca no comportamento. sim. Os comportamentos desse candidato estão aderentes à cultura, à Uhum, crença da empresa, para quem tem propósito, visão e valores na empresa. Está aderente? Sim. Se sim, aí você vai para a parte técnica, para a parte de hard skills. uhum. Beleza. César, quem quiser contratar a Open Solution, como é que o pessoal faz? Muito legal. Vocês vão ter aí os contatos através das redes sociais, das minhas redes sociais, tanto da pessoa César quanto da Open Solutions, através. Pode olhar para essa Ah, câmera aqui, legal. que você fala direto com a galera. Bacana. Então, vocês vão poder entrar em contato diretamente comigo, pode ser direto pelo direct do Instagram ou mesmo da Open Solutions. Vai ser um prazer conhecer, conversar, entender o que realmente vocês almejam e as dores que vocês estão tendo. Conforme a gente falou no início, se a gente puder contribuir, a gente vai falar que sim, podemos contribuir. Se a gente não puder contribuir, no mínimo a gente vai recomendar um outro profissional que possa fazer isso para você. Vai ser uma honra estar com vocês nesse crescimento empresarial. Escritório de arquitetura. Eu sei que você já fez construtora, né? Mas da área da construção civil, cita aí alguns casos que você já trabalhou. Legal. Nós já atuamos com construtores de casas de médio e alto padrão na nossa região. Mais de uma construtora, inclusive uma delas nós estamos ainda em andamento no projeto, né? Além da própria Obra Tech, que é uma Sim, empresa na área de projetos complementares, sim. que diga-se de passagem, né, pessoal, é top demais, né? Então, Gratidão aí, meu amigo. fico admirado aí pela equipe, que é reflexo de você, né, Sim. Lúcio? Então, isso sempre falo e Não é nunca vou fácil, cansar mas é bom, né? de A equipe falar. também, como que eu posso dizer? Dá muita alegria também. O pessoal tá ali, todo mundo no mesmo time e tal, tudo. O trabalho é duro, mas é bacana, né? Tá todo mundo junto ali no mesmo time, muito bom. Recompensa, tem Viu, recompensa. pessoal da equipe? Um abraço, gratidão aí. Parabéns, hein? Equipe nota 1000. Reflexos de Aham. você, Lúcio. Tenho certeza disso, tá? Nós ainda não temos nenhum cliente na área de arquitetura, de Ó, projetos aproveitem, aqui é arquitetônicos, a venda né?
Espero que em breve teremos Então, aí, tem uns teremos a arquitetos honra. assistindo aí nesse Que programa, hein? legal, vai ser bacana e vai ser uma honra, né, aprender com esses empresários e poder contribuir para que as suas empresas cresçam de uma forma sustentável, de uma forma leve. Uhum. Na verdade, um escritório de arquitetura, ele é uma empresa, né? Começa com uma pessoa sozinha ali, o próprio Exato. arquiteto, ele mesmo vai fazer os projetos. À medida que esse escritório vai aumentando, assim como na Obratec, ele vai ter outras pessoas ali e ele vai ser o gestor disso tudo, né? Então, a tarefa dele vai ser cuidar da equipe, cuidar das vendas, cuidar dos clientes, falar com os clientes. Então, é basicamente um escopo aí parecido com o que a Parecido. gente faz lá. Muito Exatamente, bom, né? Então já exatamente. tem essa experiência aí. Legal. Beleza, César? Muito bem, Cara, faz aí as suas considerações para o pessoal da tua equipe, para sua família, perfeitamente. beleza? Legal. Bom, Lúcio, primeiro quero te agradecer por essa oportunidade novamente, Opa, que tamo é uma junto. honra de estar aqui com você, aprendendo, trocando ideias aqui maravilhosas Uhum. e principalmente compartilhando, né, conteúdo para esse público rico, que é o que movimenta a nossa economia do nosso Brasil. Tenho muita honra, felicidade, de estar com vocês, juntamente com uma pessoa fantástica como o Lúcio, de compartilhando. E saibam, pessoal, que vocês são merecedores de empresas de muito maior prosperidade e que vocês merecem um crescimento sem sofrimento. Sabe aquela sensação assim, nossa, eu não aguento mais de cansaço. Eu já cansei de falar a mesma coisa e parece que não acontece. Eu estou andando de lado, eu não estou tendo crescimento, meu faturamento não está aumentando, minha venda não está crescendo. Tudo isso é um efeito de dentro para fora de você, do empresário. E a solução disso também vai ser de dentro para fora. E vai ser uma honra poder estar com vocês nesse crescimento. Quero agradecer também a nossa equipe da Open Solutions, vocês são maravilhosos, graças a vocês que a gente tem crescido, e também a minha família, que é a base, que é o meu conforto, é onde eu recarrego minhas baterias diariamente, onde eu me espelho para crescer como pessoa, como pai, como cidadão. Gratidão mesmo pelo dia maravilhoso, por esse presente precioso de hoje. Show de bola. Curtiu aí gravar o podcast? Adorei, que experiência fantástica. É bom, Espero né? estar aqui em Bate-papo outras aqui, contar um oportunidades. pouco da sua história também, né? As pessoas conhecerem o seu trabalho e sua história. Foi excelente, gratidão mesmo, viu? Beleza. Um grande abraço. Valeu, César. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. Um abraço.